Legal. Agora passando a palavra para o Rafael, que vai trazer um pouquinho do cenário dele, lá dentro da Cotesa, dentro desses desafios. Obrigado, Michel. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Franzoni, diretor operacional da Cotesa. E antes de entrar um pouco no assunto especificamente, eu queria só deixar o registro aqui de como, na visão de uma empresa de OIM, é importante eventos como esse que falem de gestão de ativos. E por que eu digo que é importante essa análise, esse trabalho em cima de gestão de ativos? Porque quanto mais a gente trabalha em gestão de ativos, e a gestão de ativos não só durante o período operativo, mas lá atrás, quando a gente vai preparar o plano de negócio, quando a gente vai ver e analisar quem que vai ser o nosso fornecedor, como é que vai ser a minha obra, eu consigo pensar e estruturar o meu negócio para ter a maior confiabilidade possível, para pegar equipamentos de qualidade e que me façam ter, como eu falei, a maior disponibilidade possível. Então, é importante que a gente se prepare em relação no planejamento, que a gente faça a contratação de bons equipamentos, de bom EPCista, que a gente contrate uma boa fiscalização de obra, um engenheiro proprietário e, puxando para o meu peixe, uma boa empresa de OIM. Então, falando de OIM, falando um pouco de nós, a Cotesa, para quem não conhece, é uma empresa que está há 25 anos no mercado. Foco principal nosso, operação e manutenção de sistemas de gestão e transmissão de energia. Hoje estamos espalhados pelo Brasil todo, temos quase 3 GB de energia renovável sob a nossa tutela, temos em cima de subestações, basicamente 110, 112 subestações conectadas ao SIM, de 138 para cima, temos 7.000 quilômetros de linhas de transmissão de alta e extra alta tensão, um pouquinho mais do que o Oiapoque e o Chuí, e temos algumas equipes de serviços especiais, a gente chama, que trazem algumas dinâmicas, alguns resultados ou alguns serviços bem especializados, como lavação de isolador em linha viva, troca de cadeia de isolador também em linha viva, ensaios dos mais variados, enfim. E temos também o coração da nossa empresa, que fica aqui em Florianópolis, nosso centro de operação, no qual eu queria aproveitar aqui e convidar todos os presentes para, se quiserem, aqui na mesma rodovia, aqui na entrada da C401, então, se quiserem ali fazer uma visita, conhecer ali, estão super convidados. Falando um pouquinho, e é o que foi colocado aqui, que qual é o maior desafio do OIE, da gestão de ativos para uma empresa de prestação de serviço, no caso de OIM nossa. É não ser o dono do ativo. Ou seja, tudo que a gente pode fazer ou melhor, tudo que é para ser feito tem a limitação da ideia do cliente, do desejo do cliente, da estratégia do cliente. Então, nesse foco e no que nos é possível fazer, a gente trabalha com 5 principais focos que eu trouxe aqui do lado direito, que inicia, desculpe a redundância, mas inicia no início. Ou seja, na política de manutenção que é feita por nós, os planos de manutenção, então tudo isso é elaborado por nós. Temos também os planos de contingência, que tem como objetivo mitigação de risco, e, claro, um plano de contingência não resolve de nada se o pessoal não estiver devidamente treinado e apto a executar aquilo que está no papel. Temos os diagnósticos de preditivas, e quando eu falo de diagnóstico aqui, eu puxo os diagnósticos, mas a gente também tem a execução das manutenções, sejam elas as preventivas, as preditivas e as corretivas, por mais que a gente tente que não aconteça, acaba acontecendo, né? Temos também uma área que cuida da parte regulatória, ou seja, as legislações, procedimento de rede, enfim, tudo que tem que os órgãos regulamentadores, ANEEL, ONS, Câmara de Comercialização, enfim, todas as mudanças atreladas a eles acabam nos impactando, a gente avalia e vê o reflexo dentro dos ativos nos quais a gente trabalha e, dependendo do caso, tem que fazer alterações, né? E, por fim, os indicadores da manutenção. Esses 5 pilares que a gente chama aqui, eles estão dentro desse PDCA que eu coloquei aqui do lado direito, esse ciclo com 6 passos eu coloquei aqui, que primeiro é o planejamento, execução, gerenciamento de riscos, monitoramento, análise e a tomada de decisão e a busca da melhoria. Dentro desses 6 itens, a gente acaba contribuindo um pouco em cada um deles. Por exemplo, no planejamento aqui, como eu falei, políticas e planos. Na execução, também falei aqui da execução das manutenções. Gerenciamento de risco, parte ali de contingência, mitigação de risco, um plano uma lista de sobressalente aderente à necessidade do ativo, o monitoramento, que acaba entrando também um pouquinho no que eu falei, e, por fim, a análise das informações para que a gente consiga criar um banco de informação suficiente para que o dono do cliente, aí sim, tome as ações e tome as decisões devidas para que a gente consiga fazer o círculo completo, inicie de novo um novo plano de contingência, se for o caso, mexe na política, plano de contingência, o plano de manutenção, mexa na política e aí restarta
toda a atividade. Falar um pouquinho, só para entender, eu falei, mas para que seja mais assertivo, vocês consigam entender, e aqui eu trouxe o caso de como a gente acaba fazendo tudo isso em relação a um transformador de potência. Falei transformador de potência porque a gente sabe que é algo que é extremamente sensível à estabilidade, seja de uma transmissora, seja de uma geradora, pode colocar toda a receita e tudo que foi planejado em xeque no caso de uma indisponibilidade ou no caso de uma falta dele. Aí, o que acontece? Hoje, o transformador, para que a gente prepare o plano de manutenção, já naquela fase pós-política, a gente puxa 4 pontos principais. Primeiro, teoria da confiabilidade, aquilo que a gente vê e sabe e conhece. Os custos, a avaliação dos custos, custo-benefício, que a gente sempre tenta buscar, e principalmente o dono do ativo sempre preza por isso, e a regulamentação vigente, os procedimentos de rede e o restante da legislação do qual a ANEEL coloca. Isso tudo tem o SAN, né, que é o Sistema de Manutenção, e aí, com isso tudo, o quarto pilar eu esqueci de falar, que é o nosso know-how e os 25 anos de conhecimento e os inúmeros transformadores no qual a gente atua. Então, com essa informação, a gente tem um plano de manutenção que nos diz o que e como fazer, e quando fazer. Aqui, dentro do que a gente acaba fazendo, de fato, dentro das atividades do plano, eu trouxe aqui no lado esquerdo as atividades principais que a gente acaba fazendo. Tá? Inspeção visual, acompanhamento de temperatura de óleo, inspeção termográfica, análise de óleo e os ensaios periódicos, fator de potência, relação de transformação e resistência a isolamento. Do lado direito, do lado esquerdo aqui eu estou falando basicamente de atividades preventivas e preditivas, né? Do lado esquerdo eu trouxe aqui 6 exemplos de monitoramento que fazem automatizar, ou melhor, para fazer com que a gente em tempo real consiga ter as informações e agir preventivamente para que a gente evite de ter que fazer ações corretivas de emergência e se tiver que ter o desligamento, que a gente faça devidamente programado, com uma preparação prévia e para que minimize ao máximo a indisponibilidade do ativo. E, por fim, eu trago aqui alguns dos relatórios das análises que a gente tem dentro do nosso sistema de BI, que são inúmeras, eu trouxe aqui só 4 exemplos. O primeiro, a mais central aqui, é a mais sensível, principalmente nas transmissoras para os clientes, para o dono do ativo, que é a parte da parcela da receita anual permitida, da RAP, né? Que é o financeiro. E para o lado direito, ali 3 itens. O primeiro deles é o acompanhamento do plano de manutenção, que a gente tem repassa para o cliente, dá acesso a ele para que ele acompanhe mês a mês, dia a dia, o que foi feito e o que não foi feito. No meio, a análise das ordens de esquema, das ordens de serviço vinculadas por esquema, e embaixo a cromatografia. Então, com tudo isso, a gente consegue chegar naquele último ponto, que é dar todas as informações para o cliente, para que ele tome a decisão, e quem sabe a gente dê o círculo completo ali para fazer mudanças no plano de manutenção. Então, pessoal, de forma bem rápida, estourando o tempo, chegou no 1 minuto exatamente, a plaquinha levantou. Queria agradecer a atenção e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado.